vamos falar de salinidade. Ou seria densidade? Vamos resolver isso. Bora! Fala, povo das águas, que não acabam os assuntos. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, aos meus seguidores, obrigado à minha família, obrigado à minha esposa, Ted Ray fica aqui do lado, curso básico de aquarismo, 7h30, mais de 7h30 de muita informação para você que está montando um aquário de água salgada ou doce. Além disso, o livro Aquários Marinhos de Recifes de Corais, Montagem e Manutenção, edição de colecionador, toda a linha de suplementos aqui é AquaShow. Tudo para o que você precisa para o seu aquário, tudo aquilo que você precisa para o seu aquário, de forma bem eficiente, rápida, um concentrado bem legal, alto nível de pureza, com certificado, tudo bonitinho, tá bom? É só entrar em contato conosco. Também toda a linha de luminárias AquaShow, luminárias HQI com LED, as híbridas e luminárias de LED, feitas com muita qualidade, dimensionada de forma personalizada para o seu aquário. Tem muita luminária AquaShow que não é AquaShow. Toma cuidado, hein? Apenas direto aqui comigo, DDD 11 98648 8382. Na descrição, uma vez interessado no curso, solicite o cupom de desconto. Eu quero fazer do início aqui um esclarecimento e um pedido de desculpas, inclusive, ao meu grande amigo João Carlos Basso, né? Esse sim é uma lenda do aquarismo brasileiro. Obrigado mais uma vez. O João conversou comigo há uns dias atrás e ele mencionou de um vídeo, se vocês quiserem, muitos já devem ter assistido, né? Aquários marinhos sem skimmer, né? O uso de como montar o aquário marinho sem usar o skimmer. E logo no comecinho do vídeo, eu leio a respeito de um seguidor nosso, o Wellington Alkovisk Moreno, acho que é esse o nome, tá? Eu não estou com o nome dele escrito aqui. E ele comentou que dentro de um grupo haviam falado que o uso do skimmer era imprescindível, porque senão você ia ter que fazer muita TPA, blá blá blá. E nas frases que eu mencionei, eu digo, ele disse que o rapaz falou para ele, até o Basso tentou montar o aquário sem skimmer e não conseguiu. Essa informação não procede. Olha, esse vídeo faz 6 ou 7 anos. Eu acho que eu já falei em outro vídeo sobre isso. Eu não tenho muita certeza. A gente vai ficando mais velho, né, Basso? E a cabeça vai fazendo assim. Mas a gente continua na ativa, né? Eu até falei, Basso, você precisa voltar a fazer os vídeos, meu amigo, né? Faz falta, as tuas lives e tal. O banco, 80 anos, não é mais criança, né? Mas enfim, tá feito aqui o registro, tá? O Basso nunca falou isso. Muito pelo contrário, hoje há sim uma tendência bem grande de cada vez subdimensionar o skimmer. E você vê, não faz muito tempo, se você me pusesse contra a parede e falasse, monta com ou monta sem skimmer? Há 4, 5 anos atrás, talvez um pouco antes, um pouco depois, eu diria não, monta com skimmer que é muito menos trabalho. E hoje a gente já vê que não é bem assim. Já existem metodologias, incluindo a metodologia do próprio Basso, está no livro dele, de forma brilhante. Existem maneiras de você conseguir montar um aquário onde o uso do skimmer hoje já não é algo tão... Você não é tão diretamente, não é escravo desse produto, tá bom? Mas é assim que faz o caminho evolutivo. Aos poucos, né, as coisas vão evoluindo e muita coisa nova vai acontecendo. Por sinal, para você que acha que o Alberto Bacelar não gosta do meu trabalho, porque o Alberto Bacelar ensina uma forma velha, ele é meio antigo de aquarismo,
Eu gostaria de ouvir isso, né? E eu perguntei, mas em que sentido? E a pessoa ficou cri, 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 cri. Ele não soube me responder. O Alberto monta aquário de uma forma antiga, ultrapassada, em relação ao quê? Ao não uso de mídia cerâmica, ao uso de um cascalho um pouco mais alto, de um Jauber modificado, é isso? A questão toda é o Jauber, o resto... enfim, estranho, né? Mas vamos que vamos. Mais uma coisa... Alberto, vai direto ao assunto, quer saber sobre salinidade e densidade. Não, calma. Outra coisa sobre o vídeo anterior, né, onde me fizeram uma pergunta e eu vou fazer um adendo aqui. A pergunta que não quer calar, Alberto, no final das contas, vale a pena montar o aquário com rocha fresca, recém-tirada do mar, se nós tivéssemos acesso a isso? Porque, diante de todas as vantagens que você falou, né, assim, gente, existem várias marcas de automóvel no mercado, existem vários tipos de motores, existem vários tipos de câmbio automático, existe motor turbo, motor elétrico, motor flex, enfim. Se vale ou não vale a pena é uma questão, inclusive uma questão pessoal. O sucesso, o ponto de partida e o ponto de chegada, você vai chegar de onde você saiu, onde você chegou, desde que você atenda e siga os limites daquele veículo que você está utilizando. Não pense que você vai montar um aquário no método mais sofisticado, com um exame laboratorial, sabe, de tudo, de teste de tudo, de controle de 100% água tridestilada para reposição, o sal mais top do mercado, e você vai poder colocar dentro desse aquário qualquer coisa, tudo que você quiser lá dentro. Não vai. Você jogar tridacna junto com macroalgas, um monte de goniópora e no meio delas um monte de acróporas, vai dar problema, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mesmo que a água esteja boa, mesmo que a luz esteja boa, porque você tem o bioma, você tem a compatibilidade. Não adianta você pegar e jogar dentro de um aquário de coral peixes da família dos predadores, o Paracanturus hepatus, ou alguns anjos, né, que vão comer os seus corais. Não adianta, ele vai beliscar o coral. Então, essa compatibilidade, ela também é fator determinante na questão do sucesso no aquarismo. Isso está ligado à limitação de cada sistema, de cada metodologia, de cada forma de montar o seu aquário. Mas, vindo agora para o vídeo de hoje, salinidade ou densidade. Alberto, eu estou medindo minha densidade, minha salinidade, afinal de contas. A salinidade, pessoal, na verdade, ela não é medida. O que nós medimos no nosso aquário, de fato, não é a salinidade, é a densidade. Para isso, a gente recorre a 3 aparelhos, basicamente. Existe um outro aparelho que agora a gente mede, que é através do sensor eletrônico. Onde você coloca lá e ele diz quanto está, né, a sua densidade. Então vamos lá. Vamos por parte. É um vídeo que, como todos os outros, dá margem a um monte de comentário, a um monte de adendo, a um monte de observações, mesmo em cima disso que eu acabei de falar. Não, mas espera aí, Alberto, mas e tem isso também. É assim, a ciência, ela é ciência por conta disso, né? Tem muita coisa para se conhecer, para se descobrir, para se chegar no que a gente chama de agora não existe mais nada para ver. Não existe isso, né? Então vamos lá. Os 3 produtos básicos que nós utilizamos é o densímetro, aquele de plástico, né, com a agulhinha de plástico, o refratômetro, que é o mais conhecido aqui pela galera que está me assistindo, e o hidrômetro também, que é aquela que flutua. Se põe na água, ele flutua. No meu tempo, antes do refratômetro, entre o densímetro e o hidrômetro, sem dúvida alguma, era muito mais confiável, desde que fosse um hidrômetro realmente de qualidade, de uma boa marca, de uma boa procedência. Depois do advento dos AliExpress da vida, trazendo do mundo, né, do Oriente, produtos de qualidade, às vezes, um tanto quanto duvidosas, as cópias não tão bem feitas de alguns produtos, começaram a aparecer no mercado, né, produtos, hidrômetros que realmente não medem aquilo, não cumprem o que prometem. Mas, tendo a procedência de um hidrômetro de qualidade, de uma boa marca, etc., no laboratório, desse que você compra em laboratório de química, né, da vida aí,
com certeza é um dos mais seguros, Ele, por ser um produto mecânico, blindado, fechado, passando por um rigoroso controle de qualidade, ele tem a tendência de ter uma precisão maior, ok? Depois o densímetro de plástico, aquela agonia, que hoje nós temos realmente assim uma enxurrada de marcas e, sinceramente falando, as boas marcas que existiam no final aí dos anos 2000 e pouco, está cada vez mais difícil de se achar, né? E porque aquelas tinham uma preocupação também com o tal do controle de qualidade. Então pegava-se a água que se sabia estar a 1025, por exemplo, e media e botava todos eles lá, os densímetros, e o controle de qualidade. Aquele que estava fora da medida ia lá e corrigia, arrumava, se deve para arrumar, descartava, enfim. Hoje, com o advento desses produtos vindo do Oriente, a gente tem discrepância de até 2, 3 pontos a mais, para mais ou para menos, da maioria desses densímetros. Então precisa tomar um certo cuidado, mas é possível se resolver isso? É possível, vou falar como. E por último, o refratômetro, que é o eleito, é o mais escolhido hoje em dia, né, que custa um pouco mais caro que o densímetro, mas tem a tendência de mostrar uma fidelidade maior em relação ao seu resultado final. O que é importante a gente ter em mente? Mesmo o refratômetro pode acontecer dele ter vindo com um problema. A escala não está correta, o produto não está devidamente correto, enfim. Sempre há, é uma peça mecânica, uma peça, né, eletromecânica, e pode sim, qualquer peça que tenha componentes de parafuso, ele pode ferrujar, ele pode dar erro. Pode ter vindo uma pancada, deslocou o visor, enfim. Então é possível sim ele não ser tão preciso, tá? Mas o que eu, Alberto, costumo fazer? Eu sempre usei o tal do densímetro, sempre. Eu tinha um hidrômetro muito bom, acabou que nessas mudanças de loja, de casa, blá, blá, caixa de papelão, botei lá dentro, caiu uma peça em cima, não lembro o que foi, um limpador, enfim, e quebrou meu hidrômetro, e desde então eu não comprei outro, porque o meu densímetrozinho que eu usava aqui se atendia muito bem aos meus interesses, às minhas necessidades. E o que é que eu fiz para poder ter uma garantia melhor em relação a esse hidrômetro, esse densímetro? Eu levei esse densímetro na casa de 2 amigos, 3 amigos, que tem refratômetro, pedi para que eles fizessem a medição da água do aquário deles com o refratômetro. Alberto, o meu aquário está em 1025. Beleza. Peguei o meu densímetro, medi 1024. Opa! O meu aparelho está dando um ponto a menos. Então, se ele disser 1020, é 1021. Se ele disser 1024, é 1025. E assim por diante. Ou, botei lá, ele mediu, o dele deu 1025 no refratômetro. Foi na casa lá, o meu deu 1027. Opa, ele está 2 pontos a mais. Então, dentro dessa margem, você descobrindo qual é a margem de erro do seu aparelho, você consegue resolver. Então, você pode investir menos, gastar menos, medir uma água salgada de algum aquário, de algum amigo, de alguma loja. Você pode até fazer na loja. Vai na loja, leva um pouquinho da sua água, mede para mim, ele mede a densidade, tua água aqui na garrafinha está 1030, 1020. Tu vai lá e fala, peraí, deixa eu ver. Pega o seu densímetro, vê quanto deu e faz a conta de correspondência caso ele não esteja batendo. Ok? No final das contas, uma vez você resolvido esse problema, que é fácil de ser resolvido, mais um detalhe. Se você tiver hidrômetro, é importante você aprender a fazer a leitura. Toda vez que eu vou fazer um vídeo, eu acesso os livros, acesso minhas enciclopédias, alguns vídeos de canais famosos ou não no YouTube, e tem um vídeo que o cara mostrou o uso do hidrômetro, como é que faz. E ele ensinou de forma errada, tá? O hidrômetro, para você ter uma leitura correta, você não vê por cima. O hidrômetro você mergulha ele no líquido e olha de baixo para cima, por dentro. Tá? É ali que você vai fazer a leitura, tá bom? Por causa da refração, a luz, você vê que na hora que ele encontra o vidro, ela dá aquela bolha, né? Faz aquela deformação ótica, e é ali que você tem que fazer a leitura. Ao menos foi assim que me ensinaram na escola, quando eu fazia, hoje não acho que me ensinam mais, né? Mas eu lembro que na minha aula de química,
no meu segundo, terceiro ano colegial, o professor de química me ensinou a fazer assim, ensinou o pessoal a fazer dessa forma. Tá bom? E agora nós vamos falar sobre qual é o valor ideal. E o grande problema que nós temos em relação ao uso de água natural, a questão da TPA e a manutenção dessa característica física da água. Olha só, a gente está medindo a quantidade de sal dissolvido, isso seria a salinidade. Mas existe uma tabela que faz uma correspondência, correlacionamento entre salinidade e densidade de acordo com a temperatura. E a temperatura influencia muito, muito. Se você fizer a medida na sua casa, a água a 25 graus, X, pega essa água, põe na geladeira, deixa ela cair para 15 graus, 20 graus, não precisa nem ser muito, de 25 para 20, mede de novo, você vai ver que vai dar um valor diferente. Porque a água, quando ela contrai, ela aperta as moléculas e isso faz com que o densímetro suba. Tá? É uma forma besta, assim, de você entender o que eu estou falando, mas dá para você perceber. Então, a atividade molecular, a agitação molecular, que está diretamente ligada, né, de certa forma, à temperatura do ambiente, do líquido, afeta muito a leitura. Então é importante você ter essa questão. Tá? Muitas vezes aqueles caras que são muito metódicos, muito chatos, eles medem a densidade do aquário, o aquário está lá às vezes a 27 graus, 26, e olha assim e fala, está 1025, beleza. Aí ele prepara a água com água de RO, mede direto do balde, putz, tá mais baixa, tá 1000 e pouco. E ele se esquece de que o aquário está a 25 e às vezes a água lá do balde está a 22 graus. A água está mais fria, mais geladinha. Então, em teoria, né, para que o resultado desse o mesmo, você pudesse fazer essa regulagem, você teria que equalizar a temperatura. Mas isso entre tantos outros fatores, né? Daí vem a possibilidade de dosar com média de consumo, vem a informação de que isso não é fator de sucesso, diferencial de sucesso, né? Para você ter ou não ter um aquário com qualidade. Assim, essa nuance, essa leve diferença entre um e outro, por conta de 2 ou 3 graus a menos ou a mais, não é algo do qual você precise se preocupar. Deixa eu fazer assim, duas coisas se preocupar. Eu considero duas coisas de suma importância na estabilidade do aquário. O que eu chamo de estabilidade, inclusive, físico-química. Tá? A primeira delas é a temperatura. Mudanças bruscas de temperatura, e principalmente se você opta, como eu, de fazer as mudanças sazonais no seu aquário, manter o aquário em 27, 28, até um pouco mais no verão, e 24, 25 no inverno, como eu faço, entenda que essa mudança ela não pode, em hipótese alguma, ser brusca. Isso tem que ser algo feito ao longo dos meses, é sazonal, é por conta das estações do ano, ok? Além da temperatura, a outra coisa é justamente a quantidade de sal dissolvido na água ou a densidade, como a gente está chamando aqui. Essa densidade, a mudança de densidade, ela é algo muito perigoso, muito perigoso. Uma mudança brusca, tanto de temperatura como de densidade, pode levar a debilitação e a doença e até a morte de alguns organismos. É importante, assim, que você mantenha o controle semanalmente, leia, faça a medida da sua densidade, verifique quanto ela está e procure manter. Porque muita gente fala, mas eu não faço TPA, eu só reponho água doce. Com absoluta certeza a sua densidade está se alterando, está caindo ao longo dos anos. Por quê? Limpeza do skimmer, toda vez que você tira o skimmer, limpou, jogou fora, você jogou uma quantidade de sal lá dentro. Limpeza dos elementos filtrantes que você utiliza, embora eu diga que não é necessário, mas tem quem use. Limpeza do perlon, do shark bag, também tirou, jogou água. Aquilo leva a você a ter perda, a baixar, tirar sal da sua água. Respingo, sabe esses respingos da bomba que você vai e condensa, fica aquela lâmina de sal dentro da água? Mas eu ponho de volta, mas você não põe 100%. Sempre alguma coisa fica para fora. Então, se faz necessário que você regule isso.
É legal, inclusive, para quem, mesmo quem tem acesso à água do mar e não tem o hábito de fazer TPAs constantes, tá? Verificar essa densidade e corrigir ela em doses homeopáticas, em pequenas quantidades, com um sal marinho para coral, específico para coral. Que marca, Alberto? Não vou falar disso, aí qualquer hora dessa eu faço outro vídeo só sobre sal. É a melhor marca de sal que existe. Tá bom? Então, essas densidades mudam. E outra coisa que é importante você saber também, tá? Densidades mais baixas favorecem o crescimento de alga filamentosa, a blue green alga, né? As algas azuis que a gente chama aí, traduzindo ao pé da letra. Enfim, o crescimento como um todo das algas que a gente muitas vezes não deseja em nossos aquários, a densidade baixa favorece esse crescimento. Então, é legal você manter. E qual o valor ideal? É aí que entra a questão. O uso de sal, já que você usa o sal e isso traz um custo maior, eu sempre digo que 1024 está mais do que bom. Entre 1024, não deixa passar disso, você vai economizar um pouquinho do sal e vai ter um resultado bom dentro daquele ambiente, uma vez que é a medida média que a gente tem, média dos recifes de corais. Por isso, o valor de 23 a 26, 1023 a 26, é o valor eleito por a maioria. Quem tem muito SPS, coisas assim, prefere manter a água em 1026 com a alegação de que com isso você tem mais componentes, mais sais minerais, mais oligoelementos, uma vez que a concentração por parte, né, por milhão, da água está maior. Isso procede? Sim, mas aquários maravilhosos, de grande quantidade de SPS, sempre muito bem mantidos a 1024, com resultados muito satisfatórios. Se você usa, então, o sal, pode manter 24 para 25, tá bom demais. Se você usa água natural, aí ocorre uma questão, principalmente se você coleta a sua água. Todos percebem que, na natureza, a água, principalmente aqui no Nordeste, tal, na região do muitas vezes ela chega a 1028, 29, já teve casos até disso aí. Então, nessa situação, e olha, ao contrário do que se pensa, quando chove no inverno, né, nessas regiões, quando há períodos de chuva, a densidade, ela aumenta, ela não diminui. Mas, Alberto, se está caindo água no mar, você não deveria ter uma queda da densidade, né? Ela baixar? Não, porque não é a água em si apenas que vem do céu que baixaria. Essa água da chuva baixa, mas a água vem do continente, a água vem dos rios. E esse, com a chuva, inundação, etc., traz mais sais minerais, traz mais detrito, e isso faz com que a densidade suba. Tá? A densidade ela não mede apenas a quantidade de sal. Qualquer produto que você jogar, qualquer pozinho que você colocar lá, vai acontecer da agulhinha subir quando você fizer isso. Então é importante, muito importante, que você mantenha o controle e saiba que, no caso de você estar usando água natural, é possível, desde que você não fique oscilando, deixar como está, não corrigir. Deixa em 1027, 1028 e está tudo bem. E qual é o problema nessa questão? Qual é o grande perigo que nós vamos ter? Se você pega um animal de um outro aquário e traz esse animal para o seu aquário e a densidade não corresponde de um ao outro, vem aquela questão da aclimatação. É aí que o bicho pega. Osmorregulação. O que é isso? É aquela coisa do transporte de água de um ambiente para o outro. Quem fez colégio aí sabe do que eu estou falando, né? Ensino médio, fundamental, sabe do que eu estou falando. Olha só, deixa eu ler aqui que fica mais legal. Existem dois tipos, né, de transporte nesse sentido. O transporte da água da célula, entre a célula e o meio ambiente. O transporte ativo, onde há o desperdício, né, a emissão de energia. E o passivo, sem qualquer utilização da necessidade de gasto de energia da célula do organismo para que isso aconteça. A direção vai onde tem mais água, com baixa pressão osmótica, para o de alta pressão osmótica, onde tem menos alga. A água sai do ambiente de 1022 para o ambiente de 1025. Então,
deixa eu fazer tentar ilustrar isso para vocês. Você tem aqui uma célula, e dentro dessa célula, ela está com 1022. Aqui fora, você tem a água ao redor dela, e ela está com 1025. Onde tem mais água? No 1022. O que vai acontecer? Vai sair a água do 1022 em direção ao 1025, e com isso, esse organismo desidrata, perde. Assim, se você remover um animal de uma loja com uma densidade 1025 e colocar direto dentro do seu aquário, por exemplo, a 1023, a água começa a fluir para dentro da célula do animal, ok? E imediatamente essa célula vai tentar ajustar isso com o transporte ativos de íon das suas células para o meio ambiente. E isso pode ser fatal. Literalmente, o animal, se ele joga água, ele desidrata, ele perde. O inverso também acontece. Se dentro do animal a água, você tem como 1025 lá dentro e 1024 lá fora, a água que está lá fora entra dentro da célula, estufa, e o animal vai ter um edema, vai ter um problema de tumefação, né? Então, assim, é necessário que você faça sempre a aclimatação de qualquer animal. Mesmo que o lojista fale, não, isso aí você pode pôr direto, não tem perigo não. Muitas vezes, pessoal, é um erro que a gente comete, mas em função de tantas e tantas coisas que a gente tem que observar na hora de fazer uma dosagem de aquário. Eu tive um problema que eu não estava entendendo o que estava acontecendo com a bateria de coral da minha loja. Olha que interessante. Como eu faço poucas TPAs, né, e vou repondo suplemento, eu pequei em não medir a densidade. E a água da bateria, onde estavam meus corais, ela estava em 1021. E isso estava caindo. E eu percebia que aqui na praia, né, na grande praia, eu botei 1025, 24. E aí acontecia, às vezes eu tirar algum coral, botar para lá e falar, cara, o que está errado? O que não está dando? Nitidamente você percebia o coral sentir. E para algumas espécies isso pode e é fatal. Então, assim, a necessidade da aclimatação é muito importante. Uma das melhores que existe, gotejamento. Não há o que discutir. Pega o animal com a água que ele veio, coloca num ponto mais baixo, mangueirinha dentro do aquário principal, já vê quantos litros você vai precisar. Ali vou precisar de pelo menos 2 litros. Se você tem 1 litro, você coloca 2 para 1. Então você vai precisar jogar 2 litros, porque aí vai diluir aquilo, né, de forma a você ter uma equalização legal. Se sair 2 litros do seu aquário, um aquário de 1000 litros não vai ter tanto problema. Mas um aquário, se o seu aquário é pequeno, tirar 2 litros pode dar problema. Então, pega a água, completa seu aquário com 2 litros a mais, põe a mangueirinha lá dentro, joga nesse recipiente com o animal, o peixe ou o coral, puxa, torneirinha, pique, 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 deixa gotejando, deixa pingando. Se der para você fazer isso com esse vasilhame em cima do SAMP, dentro do SAMP, melhor ainda. Se a água que está esse animal for uma água confiável e puder ir para o seu aquário, aquela gotinha vai pingar e aquilo vai transbordar para dentro do aquário, resolvido. Deu lá os seus 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de aclimatação, tira o animal, solta no seu aquário, pega aquele pote com água e descarta e joga fora. Se essa água não for uma água confiável para você deixar pingar dentro, fique monitorando, transbordou, pega um copinho, tira, joga fora, até você ver que aqueles 2 litros que você colocou a mais, chegou no nível da boia e está começando a querer injetar a água de RO no sistema. Opa, repôs os 2 litros, ok? É a hora de você parar. Então, a aclimatação é muito, muito importante em qualquer situação. Seja para camarão, muita gente me pergunta, compra bailarina, precisa aclimatar? Estrela do mar, ofiuros, pepino, tudo que pode, tudo que não pode, ouriço, tem que aclimatar, deve aclimatar. É um sofrimento a menos, é um estresse a menos que você causa naquele animal recém-chegado de outro lugar. Por isso, o uso em si de diferentes números, de diferentes valores, não é o problema. Por si só não é o problema.
O problema é você estar submetendo aqueles animais a constantes alterações. Por isso que eu falo, para você que está começando, pegando o gancho do início, né? Eu sempre coloco essas 3 coisas importantíssimas na hora de você montar o seu primeiro aquário, para que você, que não tem experiência, tropece menos. O overflow, água por cima, tem vídeos explicando isso. A caixa repositora de água doce, para evitar essas mudanças de densidade indesejáveis. E por fim, o uso do skimmer, que nunca superdimensionado, nunca. Tá? Hoje a gente percebe que o skimmer, compre aquele skimmer que o fabricante indica para aquele volume, para aquela população. No vídeo que eu tenho aí, como escolher o skimmer, traz esse detalhe de forma bem frisada, bem assim, grifada, negrito. A caps look negrito. O que é? O fabricante é quem sabe para que o aparelho dele serve. Se o fabricante diz, esse skimmer serve para aquário de até 200 litros, ponto final, não compre, porque ele não foi preciso, nem ele sabe para que atende aquele skimmer. Como assim? É para 200 litros. Só de peixe? Pouco peixe? Muito coral? Para soft? Para SPS? Qual o nível de densidade? Isso foi um dos detalhes que me levou à confiabilidade dos skimmers da Aviv do meu amigo Pantaleão. Não é porque ele é meu amigo, é porque o produto é bom. Se o produto não fosse bom, eu não indicava, eu não indico. É meu amigo, negócio à parte. Eu não vou estar sujando ou botando o meu na reta, popularmente falando, por uma coisa que eu estou vendo que não bate. É por isso que eu não tenho patrocínio, gente, de muita gente. Se eu começar a falar a lista aqui das empresas de luminárias, empresas de skimmer, empresas de bomba, empresas de suplementos, sabe, que já me procuraram para que eu fosse patrocinadores dele, e eu abri aqui a vinheta do canal com esses produtos, eu não podia falar um monte de coisa que eu falo. Eu não vou abrir mão do conhecimento que eu tenho, sabe, sabendo aquilo, baseado em conhecimento galgado, né, fincado em informações corretas, pelo menos cientificamente até agora, né, em nome do quê? Dinheiro. Dinheiro é ótimo, adoro dinheiro. Se você não gosta de dinheiro, dá para mim, eu gosto. Mas eu não quero aquele dinheiro que eu sei que não é o caminho pelo qual ele deveria estar vindo. Entendeu? Em função disso, muito cuidado, mas muito cuidado. Então essas 3 coisas, né, que a gente sempre tem. E dessas 3 coisas, a caixa repositora de água doce está relacionada a isso. Fazer a aclimatação, deixar o seu animal mais seguro possível é a melhor coisa. Por isso que peixe de água salgada não pode ir para água doce. O peixe de água doce, se ele vai para água salgada, dentro dele tem mais água. Aí o que vai acontecer? Ele resseca na água do mar. Ele perde, não é? Ele perde água. Porque a água, o gradiente de concentração tem que estabilizar, tem que ficar igual dos dois lados. Já o peixe de água salgada, se for para o rio, o que vai acontecer? A água, ele tem mais água do lado de fora do que dentro. A água penetra para tentar dissolver aquilo que está lá. Então, basicamente, eu espero não ter errado o sentido, acho que não, né? Então, basicamente, é isso que acontece. Fechou? Curso básico de aquarismo. Entra, clica no link. Mais de 7 horas de muita informação. Tá? Solicite cupom de desconto. Livro Aquários Marinhos de Recifes de Corais, montagem e manutenção. Toda a linha de suplementos Aqua Show. Cálcio, banfa, magnésio, iodeto de potássio e muito mais coisa. Carvão ativado sem fosfato. Cálcio em 2 apresentações. Hidro e cloreto de cálcio. Enfim, é só entrar em contato com a gente. Também luminárias Aqua Show, luminárias híbridas e luminárias de LED, altíssima qualidade. Todas dimensionadas de forma personalizada para o seu aquário. Tá bom? Fechou? Fechou? Fechou! Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai e mamãe, aos meus seguidores, à minha família, minha esposa. Obrigado a vocês. Eu volto. Se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau!